Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp entrevista agora a Carolina Cavalcante Scheffer, que é advogada especialista em direito empresarial. Ela conversa com a gente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Bom dia, doutora Carolina, seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Oi, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo tranquilo. Obrigado, doutora. Doutora, a expectativa aí, né, é de que tem esse movimento todo aí daquele projeto lá do Senado, que é o prazo final para a sanção presidencial do projeto do Senado, que exclui aí a prorrogação da LGPD para o ano que vem. O prazo final para ele ser sancionado é hoje. Se ele não for sancionado hoje, parece que o presidente do Senado tem o poder de sancionar, e aí, a partir do sancionamento dessa lei, a LGPD volta ao que era antes, né? Então, a previsão era que ela fosse promulgada dia 15 de agosto, e aí ela começa a valer no país. Não é isso? Me corrija se eu estiver errado. Olha, eu vou ter que te corrigir, porque, na verdade, o que aconteceu é que o presidente sancionou ontem a lei de conversão da MP 959, então hoje a gente está conversando já com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, em vigor no Brasil. Então, essa é a nossa nova realidade agora. Ah, tá certo. Então, o que muda a partir de agora com a LGPD já valendo no país, né? A gente sabe que, no primeiro momento, ela está valendo, mas as sanções só começam no ano que vem. É isso? Tá, é isso mesmo, mas a verdade é assim, a LGPD ela veio consolidar todas as regras a respeito de proteção de dados. Então, antes da lei, a gente já tinha algumas normas aqui no Brasil que tratavam desse assunto, mas eram normas esparsas, né? E a gente pode até pensar que o próprio Código de Defesa do Consumidor, de alguma medida, também poderia servir como uma forma de proteção para os consumidores. Mas com a nova lei, a gente tem aí o titular no controle dos dados pessoais, né? Então, hoje nós, os titulares somos eu, você e todas as pessoas físicas que estamos aqui no Brasil, e que somos né, titulares de dados pessoais. Então, hoje, a maior parte do uso, ou até ontem, né, o uso dos nossos dados era feito de forma indiscriminada, ou sem que a gente tivesse algum controle sobre isso. A partir de hoje, grande parte do uso que é feito desses dados, ele vai depender do consentimento do titular. Então, a gente já tem visto, desde a da manifestação do Senado no dia 26 de agosto, a gente já tem visto grande movimentação das empresas em busca desses novos consentimentos, né, um consentimento livre, informado, inequívoco, como a lei coloca, para tentar se adequar à LGPD, essa nova realidade. É verdade que as sanções elas não entram em vigor agora, junto com a lei, elas vão entrar apenas no dia 1º de agosto do ano que vem, de 2021, mas o fato da gente não ter a aplicação das sanções administrativas, né, que são as sanções que estão ali descritas na LGPD e que são aplicáveis pela autoridade nacional, isso não quer dizer que o judiciário, por exemplo, não possa apreciar algum tipo de ação judicial com base no descumprimento dessa lei. Então, é importante que as empresas estejam atentas a isso, porque fica um pouco uma falsa sensação de que não há formas de serem punidas as infrações à lei. E a verdade é que existe, né? Tem um princípio constitucional de que você não pode impedir o acesso à jurisdição, né, em caso de uma violação a um direito. Então, ali a gente tem alguns direitos que estão previstos na lei e aqueles que se sentirem lesados podem recorrer ao Poder Judiciário, sim. A partir de agora, né, o Brasil se adequa aí à lei europeia, tem a GPDR, né? Muitas empresas estrangeiras que atuavam no Brasil já fizeram essa adaptação. Como a senhora falou, a partir de agora, muitas empresas, a gente vê o movimento aí, muitas empresas tiveram esse prazo de 2 anos para se adaptar, não se adaptaram, e tá acontecendo uma correria no mercado aí, de uma maneira geral. Você conversa com o pessoal de vários escritórios de advocacia, os clientes estão todos aí, vamos dizer assim, polvorosa buscando orientações para adequação em relação à LGPD. Dá tempo de se adequar com a entrada, né? Estava vendo aqui, já entrou em vigor hoje, igual a senhora falou. Dá tempo de se adequar antes das sanções?
Eu acho que a gente tem bastante tempo, sim. Eu acho que não cabe esperar, né? Não cabe esperar mais. A gente, como você disse, muitas empresas já estavam em fase de já implementaram, outras estavam em fase de implementação. Tem clientes que acabaram suspendendo muito dessa movimentação por conta da pandemia, o que é super compreensível. Mas a verdade é que dá tempo, né? Acho que o importante é ter a consciência de que mudamos, a gente tem que mudar a chavinha, vai começar uma nova realidade. É, tem que separar em nichos, né? A gente temos algumas empresas que lidam com muito poucos dados pessoais, então talvez para essas o movimento é um pouco mais lento. E para aquelas que efetivamente tratam muitos dados pessoais, o movimento tem que ser um pouco mais rápido. Mas o mais importante é que se comece, né? Porque esperar mais pode efetivamente trazer algum risco para a empresa. Como a lei já está em vigor, a gente sabe que assim, é questão de tempo para que as pessoas comecem a perceber que elas têm direitos e comecem a verificar que esses direitos estão sendo violados. E aí começam as disputas judiciais a respeito disso. Mas dá tempo sim, com certeza. Então vamos deixar claro para o pessoal que está em casa, né, não só para as empresas, para os consumidores. A partir de agora, a gente tem uma lei geral de proteção de dados. O que isso impacta a população de uma maneira geral? O que isso impacta as empresas? E como que os nossos dados, a partir de agora, têm que ser tratados de acordo com a legislação? Exato. Acho que o principal ponto da LGPD, e que gira muito em torno do consentimento, né, e desse controle que o titular passa a ter sobre os seus dados, é que a empresa, ela precisa contar, né, precisa informar o seu cliente, né, o dono do dado, o que ela vai fazer com esse dado. E quando você diz, então, eu preciso do seu dado para essas e essas finalidades, você vai colher apenas os dados que você efetivamente precise para aquilo e vai utilizá-los apenas para aquilo. Então, hoje a gente está diante de uma situação em que você acessa alguns sites ou alguns aplicativos e os seus dados são colhidos, muitas vezes você nem sabe o que está acontecendo ali e eles são compartilhados com terceiros, principalmente dados de consumo, né? Quando a gente navega e você vai buscar, por exemplo, uma bolsa, e aí, quando você acessa novamente seu e-mail, aparecem na lateral do seu e-mail diversas informações. É porque ali eles estão compartilhando os dados dos consumidores. Esse tipo de atitude ela vai ter que começar a mudar. Vai deixar de existir? Não precisa deixar de existir, mas agora você depende do consentimento. Eu preciso dizer que eu estou de acordo em que você olha aqui os meus dados de navegação, a forma como eu me manifesto, né, qual é o meu comportamento na internet, ou você quer colher meu nome, meu CPF, você quer o meu e-mail para me mandar algum e-mail marketing, o e-mail marketing não vai desaparecer, ele só precisa se adequar às novas regras, né? Então, depende um pouco disso. Tem também uma questão muito importante para as empresas que é relacionada às questões de segurança, né? Então, por óbvio, acho que toda empresa hoje que atua no meio digital, né, e mesmo, ainda que a gente tenha aqui um e-mail, a gente tem algum tipo de antivírus ou algo desse tipo, até práticas muito mais elaboradas de segurança, mas as empresas precisam ter um olhar um pouco mais criterioso para essas questões, adotar melhores práticas, né, de cuidados de segurança da informação, rever os seus processos, os seus fluxos internos, porque além do risco financeiro, né, de uma sanção, por mais que a sanção não possa ser aplicada agora, só passa a ser aplicada em agosto do ano que vem, mas a verdade é que um risco de um vazamento, um risco financeiro, ele é muito alto, né? E ter todo esse arcabouço de medidas técnicas, medidas administrativas, boas práticas, ter tudo isso muito alinhado e muito reunido dentro da empresa, eventualmente, quando você estiver diante de um incidente de vazamento, isso pode atenuar sanções, isso pode mostrar que a empresa tomou todas as medidas que eram possíveis. Nenhuma medida técnica garante 100% de certeza de que você não vai sofrer um ataque cibernético, mas a verdade é que ajuda a demonstrar a boa-fé da empresa nesse sentido. E, com isso, até diminui o risco reputacional, né, da empresa perante os clientes.
E do lado dos clientes é esse controle, né? A gente vai mudar o nosso comportamento. O Brasil hoje ainda não tem uma tradição de proteção de dados, mas eu acho que com o passar dos anos a gente vai se acostumar, né, a ter esse poder nas mãos, né? Agora o poder ele voltou para as mãos dos titulares, como deveria ser sempre. E ao longo do tempo a gente vai se acostumar, assim como a gente se acostumou com o Código de Defesa do Consumidor, que está completando 30 anos esse ano, vai acontecer a mesma coisa com a LGPD. Talvez não daqui um mês ou daqui um ano, mas a gente vai ver isso mudar. Eu tenho confiança nisso. Isso torna o país mais. Isso dá uma segurança jurídica maior para as pessoas e também para o país em termos de investimentos internacionais? Certamente. Né? Até pensando um pouco na GDPR, que é o regulamento europeu, né? A gente se baseou muito nesse regulamento para fazer a LGPD. Lá tem uma disposição falando que a troca, a transferência de dados, né, internacional, ela tem que ser feita com países que tenham uma legislação no mesmo nível, que garantam o mesmo nível de proteção. E havia-se muito um receio de que, eventualmente, a gente começasse a ter bloqueios, né, e isso é bastante relevante, mas bloqueios de empresas localizadas no território europeu, né, para transferências de dados com as empresas aqui no território nacional. Então, com a entrada em vigor da lei, a gente se coloca num patamar de igualdade com essas legislações. E certamente isso vai melhorar também como que o Brasil aparece lá fora, né, em termos de proteção de dados. Essa lei, né, já valendo, o que mais que a gente pode falar, né? Esse processo de adaptação agora vai ser igual o brasileiro está acostumado, tudo de última hora, todo mundo vai correr, né? O que eu já vi também são as empresas que podem ajudar, né? Escritórios, por exemplo, correndo aí para incorporar novos sócios, para aumentar essa área, né? Parece que a demanda está bastante grande nesse primeiro momento aí, né? A demanda ela aumentou mesmo, um pouco como funciona no Brasil. Acho que por isso que era importante que a lei entrasse em vigor, sim, e faz sentido, né, esse adiamento das sanções, até para dar agora um fôlego. Agora não tem mais como deixar para depois. A gente precisa mesmo começar esse projeto de adequação. Mas acho que o mais importante aqui que merece ser lembrado é que não é o projeto de adequação, ele não é algo estanque, né? A gente não tem uma fórmula mágica que eu vou entrar dentro da empresa, seja um escritório de advocacia ou seja um pessoal mais especializado em TI, e a gente vai colocar e vai girar e vai rodar amanhã e você vai estar já em compliance com a LGPD. Ele é um processo, efetivamente, não tem começo e meio fim. Então, ao longo do tempo, a gente tem que ir mudando também toda a cultura da empresa, né? A gente precisa entender quais são os fluxos, a gente precisa entender o que está acontecendo, quais são os gaps, mapear todos os problemas e ir aos poucos, né, conforme seja necessário, ver aquilo que traz o maior risco para a empresa agora, tendo em vista que a lei já está em vigor, e ir fazendo esses ajustes ao longo do tempo. E com isso, ir mudando a mentalidade né, da empresa como um todo. Porque, né, encerrado esse processo, essa primeira parte da adequação, a verdade é que a lei ela segue vigente. Então, qualquer novo produto que você for lançar no mercado, qualquer novo serviço que você desejar prestar, você vai ter que levar em consideração a lei no momento da concepção desse produto. Então, não é só ajustar aquilo que hoje você tem em prática dentro da empresa, mas é também pensar que daqui para frente, todos os novos passos que forem dados, eles vão ter que ser dados com esse olhar da proteção dos dados pessoais. Né? Então, é importante ter um pouco dessa visão também. Tá certo, muito obrigado, doutora Carolina Cavalcante-Chefe, advogada especialista em Direito Empresarial. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui na Rede Alesp. Eu que agradeço pela oportunidade e bom dia para vocês.